Marcos capítulo 9, versos de 30 a 37. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Marcos capítulo 9, de 30 a 37, tem lições muito importantes para a nossa vida, especialmente para este período da humanidade que nós estamos vivendo, onde todas as pessoas têm direito de expressar-se, mas ninguém está sabendo interpretar quer o que se escreve, quer o que se diz. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 30. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse. Deus guardando segredinho? Deus precisa guardar segredo? Gente, não tem a ver com guardar segredo, tem a ver com privacidade, conservar a si mesmo. Já parou para observar quantas pessoas hoje estão simplesmente publicando tudo da sua vida? Publica o que come, publica o que bebe, publica o que pensa, publica em quem vai votar. São pessoas que dão exposição da sua vida a todos e depois não querem que as pessoas se metam na vida delas. Ora, se você fala de você para outros, você acha que as pessoas não vão opinar acerca de ti? Se você quer que ninguém fale da sua vida, quer uma sugestão? Uma sugestãozinha simples: não fale mais da sua vida aos outros. Proteja você mesmo. Até Deus, que quando passando pela Galiléia, não queria que ninguém soubesse. Ele estava conservando ele mesmo, estava conservando seus ouvidos, conservando seus olhos, sua garganta, sua privacidade, seu direito de estar ao lado daqueles que ele queria estar, que no caso eram os discípulos. Proteja a sua privacidade. Por que dar satisfação de si para um grupo de pessoas que não tem nada a ver com a sua vida? Em outras palavras, se você quer realmente ter uma vida, esqueça um pouco dar satisfação em mídias sociais, porque tudo que você publicar, as pessoas vão comentar, quer seja na sua caixa de comentários, quer seja por aí. Se você não gosta que falem da sua vida, é só não expor a sua vida, igual Jesus fazia. Ele não expunha a sua vida. Não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Jesus era extremamente transparente na sua missão, extremamente transparente com o que haveria de acontecer com ele. Segunda lição que esse texto nos ensina: a primeira, tenha cuidado da tua própria vida, cuida de ti mesmo. Não exponha a sua vida às pessoas. Isso se você não quiser que as pessoas opinem na sua vida. Segunda lição é muito simples: seja transparente àqueles às quais você deve transparência. Jesus anda com discípulos e ele diz para esses discípulos o que vai acontecer com ele. Mas talvez você seja casado, você tenha esposa, tenha filhos, tenha marido, e você às vezes é transparente nas mídias sociais, mas não é transparente com seu marido, com a sua esposa. O que está acontecendo? Seja transparente com as pessoas às quais você tem o direito e o dever de ser transparente. A palavra do Senhor ainda diz: eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo.
vocês vejam como que os discípulos ficavam totalmente desconfortáveis com essa coisa de vida e de morte. Estes somos nós. Você já parou para pensar o quanto que nós tratamos a vida com tantas coisas assim, tão cheio de não me toque, não podemos falar disso, o que é a vida? A vida é uma coisa muito complexa. O que é a morte? A morte também é uma coisa muito complexa. Não ensinamos muitas vezes nossos filhos a viver e sequer ensinamos nossos filhos sobre o que é morrer. Há aqueles que inclusive têm tantas neuroses em relação à morte, que preferem que os filhos não vejam uma pessoa que já faleceu, um morto. Não levam o filho a sepultamento, a enterro. Por quê? Porque quer, com uma justificativa até louvável, quer que a criança tenha na memória a imagem daquele ente querido, daquela pessoa ainda viva. Mas sabe o que acaba acontecendo posteriormente? Seu filho, sua filha, esta criança, quando for um adolescente, não saberá lidar com a morte. E quando ele perceber que vovô e vovó estão perto de morrer, vai entrar em crise. E para variar, sabe o que vai acontecer? Vai sair da igreja. E você vai botar a culpa no quê? A falta de atividade da igreja para os adolescentes. Nem sempre. Muita coisa é dentro de casa que não está se aprendendo. Veja como os discípulos temiam interrogá-lo, perguntar acerca da vida, acerca da morte. Queridos, preste bem atenção. Vida e morte. Há tantas pessoas que têm tantas dúvidas acerca de Deus, ao ponto de perguntar coisas tão bobas, ao ponto de achar que podem arbitrar o destino da alma. Se a alma já vai para o céu, se dorme um pouco, se o espírito tem o mesmo rosto de quando nós éramos crianças, o mesmo rosto da morte, o novo corpo, como será se quando o indivíduo morreu, ele morreu sem uma perna, se o novo corpo terá esta perna, será restituída. Sabe o que Jesus diz? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Você acha que morrer não faz bem? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Você acha que você pode aconselhar Deus acerca de como é certo viver? Talvez você tenha dúvidas. Por que o bandido na prisão joga bola o dia todo e você, trabalhador, tem dor na coluna? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Em outras palavras, a vida é a vida para todos. Até Deus, quando aceitou encarnar-se em figura humana, sabia que a vida trazia morte. Sabia que a vida trazia morte muitas vezes por circunstâncias que nenhum de nós quer. Talvez a maioria tenha o sonho de querer morrer dormindo. Mas sabe o que Deus diz acerca de como ele vai morrer? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Aceite. Você não tem controle pleno sobre a sua vida. Também não tem controle pleno sobre a sua morte. E como isso nos traz sofrimento, como traz desconforto. Existe o melhor fuzileiro naval americano, chamado David Goggins, uma pessoa formidável. Veja aí no YouTube, tem um link, você vai procurar, procurei, David Goggins, Goggins, David Goggins, onde ele fala que, devido à sua infância, ele não era bom na escola, não era bom em educação física, não era bom em praticamente nada. Sofria bullying o tempo todo. E na sua condição de um homem, de um ser humano negro, sabe o que ele disse? Se eu achar que as pessoas vão me dar alguma coisa, eu não vou conseguir nada. Eu que vou ter que buscar aquilo que eu quero. Não buscou reparação cultural, nada disso. Ele acordou dizendo o seguinte: como ser humano, eu tenho que buscar evoluir a partir de mim mesmo. E sabe o que ele fez? Ele criou uma teoria de que quanto mais desconforto ele sofresse, mais adaptável ele estaria à dor e a superar a si mesmo. E hoje David Goggins é considerado o maior fuzileiro naval da história norte-americana. Por quê? Porque aprendeu, através do desconforto, a superar a si. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 5, Hebreus, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, Hebreus, capítulo 5,
a partir do verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vou ler de novo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não sei se David Goggins conhece Jesus, mas você conhece Jesus, eu conheço Jesus. E sabe o que o nosso Jesus diz? Você só aprende a obedecer se sofrer. E por que desse sofrimento em Jesus? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E, tendo sido aperfeiçoado, sofrimento é barra, sofrimento é punk. Mas sabe o que o sofrimento faz conosco? E eu sei que você sabe. O sofrimento nos aperfeiçoa, nos deixa melhores. O melhor fuzileiro naval norte-americano da história foi um homem que até o período da sua adolescência era o último da fila, o último da sua turma em tudo. E ele percebeu que só se tornaria alguém se ele aprendesse a viver em desconforto. Jesus, há 2000 e poucos anos antes desse homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Esse sofrimento que você está passando hoje, eu creio, é para você se tornar melhor. Você vai passar por isso, você vai se aperfeiçoar e você vai superar isso em nome de Jesus. A palavra do Senhor ainda diz, ainda em Marcos, primeira lição: fuja de dar publicidade à sua vida, mantenha a sua privacidade. Segunda lição: seja transparente com as pessoas às quais você tem o dever e o direito de ser transparente. Terceira lição: desconforto gera força, sofrimento gera obediência e aperfeiçoamento. Quarta e última lição: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: do que vocês conversavam pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, com toda a tranquilidade, com todo o amor, com toda a mansidão, assentando-se, porque naquela época só se assentava aquele que era professor, e se assentar era, ele agora passou a ensiná-los, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Em outras palavras, você quer se tornar o melhor? Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você não tem que ser melhor do que eu não tenho que ser melhor do que você. Eu tenho que ser melhor do que mim mesmo. Você tem que ser melhor do que você mesmo. Jesus olha para o homem, para os seus discípulos e diz: se você quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ou seja, não olhe para o outro como uma referência a quem você tem que sobrepujar. Não, concentre-se em você e no que tange ao outro, sirva, porque você não compete com o outro, você compete com você. Você hoje de manhã acordou e você decidiu se você orava ou se não orava. Você decidiu se comia mais ou se comia menos. Você decidiu se consagrava-se ao Senhor ou não estava nem aí. Tudo tem a ver com as suas decisões, as suas escolhas. Não tem a ver com o outro, tem a ver contigo. Você tem que ser o melhor em relação ao quanto você pode ser melhor. Mas tudo tem a ver com você. Ao próximo, só amor, só serviço. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Nesta semana, hoje é terça-feira, dia 25 de setembro, em uma semana que ainda está só começando.
Mantenha a sua vida pessoal. Cuidado com as exposições. Ao mesmo tempo, seja transparente à sua família. Não esconda coisas, sabendo que você tem um voto de dedicar a sua vida às pessoas que te amam. Terceiro, se você está passando por um período desconfortável, é para você se tornar melhor. Se você está passando por sofrimento, você está aprendendo a obediência, está sendo aperfeiçoado. E por último, se você quer ser o maior, só depende de você, porque você só compete com você mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ilumine. Meu nome é Anderson Dias de Abreu, sou pastor presbiteriano e atualmente, nos últimos 7 anos, eu tenho uma alegria enorme. Sabe qual que é? Todo domingo, sempre quando eu posso, eu venho na Igreja Presbiteriana da Tijuca. É muito bom. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo áudio, até o nosso próximo vídeo. Tchau.